Aleluia, aleluia, aleluia. O Espírito do Senhor repousa sobre mim e enviou-me a anunciar aos pobres o Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo, para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Ide ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos, cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães era de 5.000 homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Amados irmãos e irmãs que celebram conosco através da Rádio Liberdade FM, vocês aqui presentes, nesta Igreja Matriz de Santa Luzia, em Havaiandava, também você que através do canal no YouTube ouvirá e rezará juntamente conosco nesta reflexão sobre a liturgia da palavra de hoje, nesta terça-feira, depois da Epifania. Nós estamos caminhando para o final desse tempo litúrgico do Natal, que é coroado, que é encerrado com o início da vida pública de Jesus, com a celebração do seu batismo. E hoje, a liturgia nos convida a contemplar o mistério do amor de Deus, revelado no Natal, mas que não para apenas no presépio. São Bernardo de Claraval, este que está sentado em pé do lado da minha cadeira, ele nos diz que quando Deus nos amou, Ele nos tornou amáveis. Ou seja, Deus, ao nos amar, ao depositar em nós o dom do Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, o amor entre o Pai e o Filho, o Espírito Santo, ao ser derramado no nosso coração, no dia feliz do nosso batismo, ele nos possibilita amar a Deus e ao mesmo tempo sermos amados por Deus.
Esse Espírito Santo nos possibilita amar os outros e sermos também amados pelos outros. Quando Deus nos amou, Ele nos tornou amáveis. E em cada celebração da igreja, em cada Santa Missa, seja no tempo da Quaresma, da Páscoa, Natal, Advento, tempo comum, em cada Eucaristia, nós somos chamados a experimentar esse amor que moveu Cristo a descer dos céus e se fazer homem, mas esse amor que continua baixando Cristo do céu todos os dias em cada Santa Missa. Por isso que, de algum modo, nós podemos afirmar que todo o presbitério de uma igreja, todo o altar da Santa Missa é um presépio permanente, porque ali, na humildade do pão e do vinho, que nos recorda a humildade do presépio, Cristo Jesus desce dos céus e se faz homem. Verdadeiro Deus, verdadeiro homem, debaixo da humilde aparência do pão e do vinho. Ele vai se multiplicando, como fez hoje no Evangelho, movido pela sua compaixão, porque sabe que sem esse alimento que é Ele sabe que sem o sustento da nossa vida, que é Ele, nós desmaiamos no caminho. Nosso povo diz: saco vazio não para em pé. Alguém que não se alimenta de Cristo também não dá conta de parar em pé diante das dificuldades da vida. Pensemos bem, nós estamos no amanhecer do 7º dia do ano. E do dia 1º até hoje, quantas situações nós já passamos, maiores ou menores, desde um leite que ferve e suja o fogão, até situações na nossa família, no Brasil, no mundo. E diante do longo caminho da nossa vida, seja até o fim desse ano, ou seja até a vida eterna, sem esse alimento que é o próprio Jesus, quem de nós daria conta? Quem de nós daria conta de caminhar no longo deserto desse mundo sem esse alimento que, muito mais do que vir de Deus, é um alimento que é o próprio Deus? Quantas vezes que nós ouvimos homilias simplesmente maléficas e danosas, dizendo que Jesus fez o milagre da partilha porque ele foi sacudindo a consciência dos outros. Não, Cristo Jesus realmente multiplicou os pães, porque negar que Cristo tenha multiplicado os pães e reduzir o milagre do Evangelho de hoje a uma simples partilha social, isso é desgraçadamente danoso para a nossa fé, porque é rejeitar que Cristo é Deus, é dizer: olha, o Senhor consegue fazer o que qualquer sociólogo faz, despertar a consciência dos outros, mas o Senhor não é Deus ao ponto de multiplicar os pães. Claro que é Deus. O milagre da multiplicação dos pães prova que Cristo Jesus é Deus, é profeta, é Emanuel, é Deus conosco, aquele que nasceu em Belém, e Belém significa a casa do pão, é Ele mesmo o verdadeiro pão descido do céu, que vai se multiplicando não mais em grupos sentados na grama verde, mas que vai se multiplicando nos altares das santas missas todos os dias, no mundo todo. E não quer apenas ser o nosso alimento na Santa Missa, quer ser Deus conosco na sobra dos 12 cestos que nós guardamos no sacrário, onde ali aquele que desce dos céus, aquele que se multiplica sobre o altar, aquele que se dá como alimento, também se oferece como presença. Que mistério de amor é a Santa Eucaristia. Já o Papa Bento XVI escreveu um documento belíssimo chamado Sacramentum Caritatis. A Eucaristia é o sacramento da caridade, é o sacramento do amor, porque brota do coração de Jesus.
E aqui vai uma indicação de leitura para esse ano, não é? Tanto a Sacramentum Caritatis do Papa Bento XVI, como também a última carta do Papa Francisco, belíssima, sobre o Sagrado Coração de Jesus. Esses dois escritos que nos fazem compreender quem é aquele que nós celebramos, comungamos, adoramos e que somos chamados a também testemunhar para os outros. Quando Deus nos amou, Ele nos tornou amáveis. Ao nos alimentarmos do sacramento da caridade, que é a Eucaristia, nós precisamos ter um coração semelhante ao coração de Cristo, que se comove diante de uma multidão perdida e cansada, como ovelha que não tem pastor, e aprendendo dele que se multiplica sobre o altar, que a gente também multiplique a nossa vida em gestos concretos de conversão, de santidade, de misericórdia, na vida daqueles que Deus coloca no nosso caminho. É fácil isso? Não é? Por isso que nós celebramos e comungamos todo santo dia, para que, experimentando do amor de Cristo, nós tenhamos dele a força para ser no mundo aquilo que ele deseja de nós. Que Maria Santíssima, aquela que trouxe ao mundo o verdadeiro pão do céu, que ela nos ensine a bem celebrarmos, a bem comungarmos, a bem adorarmos a Eucaristia, e depois de celebrar, comungar e adorar, que ela nos ajude a praticar aquilo que na Eucaristia Cristo nos ensina. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.